Pessoal, Black Hole, do Charles Burns. Eu vou logo de cara surpreender um pouquinho vocês. Sinceramente, se me perguntarem se eu gostei da história, eu vou dizer que não. Não vou nem entrar no mérito aqui, na questão que a internet não serve apenas para reafirmar a sua opinião. Na verdade, isso é errado. Mas tem alguns pontos positivos da obra, tá? Quando você começa a desgostar de algo em que todos gostam, você acaba querendo saber o que você está errando ou quais os acertos. Então, vamos colocar alguns tópicos. Para começar, é uma série muito premiada. Entendeu? Muito premiada mesmo. Ganhou diversos prêmios e seguidamente com o passar do tempo. E você fica realmente pensando se está correto ou não. Já começa pela edição aqui que foi editada pela Darkside. Já tinha sido pela Conrad em 2 volumes. Até escolheram um nome péssimo. A Darkside acertou em manter só o Black Hole. E a guarda também muito bonitinha. Tem até uma utilidade para isso. A gente vai ver um pouco mais à frente. E tem uma coisa que me chamou a atenção. A questão da gráfica. É a Ipsis. É a mesma do Pipoca e Nanquim. Tamanha qualidade. Aí você pega, voltando para a editora Darkside, uma discussãozinha, tá? Esse tipo de material que você vai olhando o catálogo e é claro que é questão de gosto também, mas se você olhar friamente, sem essa questão passional, os títulos não são bons. Ou pelo menos não justificam esse número de vendas que se tem. Só olhando o catálogo, tá? É claro que eles respeitam a linha editorial, focando-se no terror e tendo algumas pequenas variações, né? Que é a questão de... Eles vão estudando cada vez mais para se expandir e para se solidificar no mercado. Mas o que acontece? As outras editoras elas têm que emular os resultados da Darkside. Mas mais do que tudo, o que eles estão fazendo. Para começar, esse número de vendas ele não vem à toa. Esse bem-sucedido. O leitor, né, que acompanha, o cliente que faz a Darkside, ele já vai encontrar um forte resultado na questão do produto. De qualidade, tá? É questão em termos de gráfico, todos têm capa dura, é muito bem trabalhada a capa, pelo acréscimo de alguma coisa, ou com uma qualidade que já é acertada. Você tem uma questão assim, ela é um diálogo muito forte com o leitor. Você vai numa Bienal da Vida, ou algum evento, a stand ela é muito bem feitinha. Então isso são algumas diferenciações que se você está no campo editorial, você tem que copiar esses acertos. E fazer, é claro, as suas próprias distinções. Então, se você tem a Companhia de Letras, que na minha opinião acaba sendo a melhor na questão do quesito material, mas se você vê o diálogo que você tem com o leitor, o tratamento do produto, que o rumo acabou mudando. O mercado consumidor ele está atento a outras coisas. Você tem uma área mais do colecionismo, como nos quadrinhos, que é inegável. Se você colocar... Aí que tem aquela discussão, né? Se você colocar muito baratinho, o pessoal talvez não ia comprar no formatinho. Não ia ter o número de milhares, de 200 mil ou até mesmo milhões. Não. Tá? Não seria isso porque nós queremos, pelo menos o público envelhecido, capa dura, mas com preço barato. Aí fica aquela coisa meio antagônica. É difícil você conciliar, mas faz parte do desafio. E a Darkside, na matéria de livros, ela está acompanhando um pouco nisso. Ela, na verdade, mais do que um pouco, ela está sendo um pouco na vanguarda. Então, frente a esses elogios, tem a questão do material publicado. Não que um King não tenha qualidade. Gente, é um exemplo no gênero. Mas se você for colocar de alta literatura, e aí você define a alta literatura, que é muito complicado você realmente conseguir expressar isso, que é a questão do acréscimo, não é uma coisa só entretenimento. Então, fica
Tem uma discussão válida, mas você tem uma distinção. Algo que puramente é uma leitura que poderia ser descartável, que só serve apenas para o lazer que você encontra, e algo realmente que consolida você como um ser humano melhor, que é o objetivo da literatura, tá? E o que acontece aqui? Vamos voltar para o Black Hole. Não é um quadrinho fácil, tá? Ele é denso. Tem a arte, tudo aqui o Charles Burns faz. Então, o grande destaque aqui ele faz no preto. Ele não faz simplesmente o traço. Esse branco aqui dá um trabalhão. Por isso que ele demorou 10 anos para fazer. Ele pensou em termos coeso, você tem aqui. Só que todo mundo foi muito na direção da história do terror. E isso aqui, gente, não é terror. Isso aqui é horror. Você pode colocar horror barra terror. Tem diferença nesses dois gêneros. O terror, ele te assusta. Ele vai mostrar pânico, igual os filmes que você tem. O horror, você vai ficar... Você tem até um pouco de medo, só que é mais, como eu posso dizer, nojo. Ele acaba horrorizando você. Você não quer aquela sensação. Então tem muito nisso. Tem algumas analogias interessantes aqui. Tem que contextualizar. Pelo menos, vamos lá. Não tem Onde os Fracos Não Têm Vez, onde passa em uma época distinta, nos anos 80. Aqui passa nos anos 70. Aquela era hippie, ela acaba e eles estão em um processo de transição. E ele retrata muito bem isso, com os cabelos cortados, o consumo grande de drogas, só que sem aquele sonho. Mas tem algumas atitudes similares, do tipo, foge, vai pro mato, entendeu? E eu achei até um pouquinho falho na questão de resumir muito a juventude. Mas o Charles, ele tem esses acertos. Ele vai compondo a evolução dos personagens. E até mesmo as doenças ou as mutações, elas têm um quê da personalidade de cada um deles. Não é uma coisa assim, surgiu, você evoluiu, tá aqui. Não, eles têm se você notar realmente, tem um motivo para ter essas mutações daquela forma. Não é algo aleatório. E muita analogia ao sexo. Talvez aí que seja a minha crítica, que a questão é muito... Isso aqui é muito adolescente. Você já passa por essa fase, é uma coisa que com o envelhecimento, você chega e fala, ei, tem histórias melhores, mas a questão do gosto pessoal. Eu, por exemplo, não sou muito fã do underground. E isso aqui é altamente underground. Vamos lá, essa abertura aqui, o que lembra? Nascimento, começo? Não. Isso aqui lembra o que vocês realmente vão, que é uma vagina. E tem essa analogia sobre o corte que dá e é muito bem trabalhado. Cada capa que vai aqui, ou a primeira página, tem uma imagem que vai acontecer no quadrinho, na história que vai contar. Ela é dividida, muito bem assim. Os ossos atrapalham, vai aparecer um osso, não exatamente idêntico. Se uma garrafa quebrada, na questão da lua cheia, não aparece essa lua aqui, com esses detalhes, mas ela aparece lá aqui, ó. Exatamente aqui. Bem diferente, né? Se eu voltar aqui, com aqui. Mas a simbologia é mantida, tá? Se ser chato. Por exemplo aqui, essa personagem. A Cris, ela tem... É um dos 4 personagens, mas eu considero aqui realmente que são 2 protagonistas. Ela tem uma mutação, ela acaba até mesmo se envolvendo, tem uma cena assim que ela troca de peles. Mas esse trocar de peles é o quê? Você troca o seu papel, a sua aparência, o seu crescimento conforme a necessidade, porque na teoria, dentre as deformações que são apresentadas, olha lá atrás, ela sofre muito pouco. Ela conseguiria passar muito bem o seu cotidiano, se misturar até como o namorado que tem uma boquinha na garganta. Se você olhar bem, é um poder muito tosco. Mas o que é essa boquinha?
A gente pode fazer assim uma reflexão que talvez seja uma segunda voz, o que você queira dizer. Essa boca ela fala como uma criança. Aí você pode dividir dentre as três psiques que existem, duas delas estão representadas ali. Pode ser, sei lá, o seu id ou alguma coisa assim, entendeu? O seu retrato, o que você está vivenciando. Mas tem um pouco disso nessas mutações. Por exemplo, esse personagem aqui, o outro protagonista, não, ele não é bichinha, longe disso. Ele tem uma fissura extenuante pro sexo. Ah, qual é o nome dele? Não é o Hit, não. É o Kate. O que acontece? O Kate aqui, ele acaba tendo uma deformação que lembra um pouco os girinos. Ele pega justamente aqueles certos de... não tentáculos que vão crescendo, tá? Mas os rabos dos girinos, que crescem nas omoplatas dele. E nas costelas também, na verdade. Aí, o que acontece? Na infância, ele tem uma associação. E se você olhar bem, as caudas também ele tem uma fixação. Então pode ser um pouco forçado essa mutação, você explicar cada um, que seja no rosto, que já tinha uma vergonha, mas nada nesse quadrinho aqui ele é à toa, tá? O Charles Burns ele trabalhou, tanto que até na despedida ele dá uma colinha do que é essa deformação. Você pode fazer analogia aos vírus da AIDS, o HIV, né? Que era recorrente na época. Você pode fazer que simplesmente sobre adolescência, o que acontece, as mudanças corpóreas que você tem, seja espinhas, seios crescendo, essa deformação corpórea, essa esquisitice que você não se encontra muito, acaba te assustando e dando esse pouquinho de horror, ou simplesmente essa cola. Aqui, ó. Pode aparecer simplesmente, ele fez uma despedida qualquer, uma brincadeira. Aqui. Não, isso é processo de mudança. Tá? Então, o envelhecer, ele também causa esse horror em você. Você quando perde o cabelo porque ficou velho, ou a morte se aproximando, que isso aqui exemplifica bem o que está acontecendo, isso te assusta. Isso vai causando reações em você. Mas pertence a uma fase da vida. Essas deformações que são colocadas aqui, só os adolescentes acabam sofrendo. Os adultos não. Então, ele é preso em algumas exemplificações. No caso ali, aí você volta para... Na época, era um mal adolescente. Os vírus da AIDS estavam vindo. Mas se você for analisar bem, não era isso. Era simplesmente todos que faziam muito sexo e... No caso, eles não tinham tanto acesso à informação de proteção. Lembre-se que é saindo dos anos 70. Então, aqui, é muito bem trabalhado a questão do passado e presente. Aí, de novo, você fala, poxa, você não gostou, mas você só está mostrando pontos positivos. Fala os pontos negativos. Eu posso simplesmente reconhecer os pontos que você tem e você simplesmente não gostar da pessoa, você achar ela chata. Já viu? Não, o fulano é perfeitinho, ele calça, tem um gosto impecável, mas não me traz prazer. Aí você, igual esse vídeo, por exemplo. Você fala com o conteúdo, mas você fica, não, achei chato. Achei deliberativo demais. Mas voltando aqui. Então você tem essa outra analogia também com a questão das mudanças dos adolescentes, né? Que vão acontecendo, tem muito em termos do sexo. A serpente também com ela, aquela troca de pele. Tem umas explicações a vagina também aqui, abrindo. Aí você tem algumas repetições e o cara desenha. Eu vi uma arte. Cadê? Isso aqui é a mistura que tem na questão do cabelo com as águas, que é muito bem feita, e é uma visão já do futuro, né? Detalhe que você tem que observar esses quadros aqui. Recordação, sonho onírico.
Até talvez as divisões, tá? Tem algum significado. Então, em termos calmo. Aí, o sexo também é apresentado. Ele simplesmente é gamado nessa menina e não acontece. Entendeu? Não vai rolar. Ele vai evoluindo e acaba sabendo disso. Ele nota que ele está na menina errada. E ele acaba se apaixonando. Ou pelo menos diz que está se apaixonando, né? Na verdade, ele até fala que é amando. Tá. Acho que achei. Olha só essa página. Muito bem desenhada, né? O cara sabe. A laranja também tem um processo de transição. Então não é tão fechadinho assim, tá? Então você não vai encontrar, eles viveram felizes, vão se encontrar e começa no ponto 1, eleva até o ponto 10, chega no clímax e depois para novamente no ponto 1. Não, a história termina meio num ponto aberto e isso eu acho positivo, tá? Eles fogem, ele com a Elisa, e de repente ele tem o arco dele se encerra aqui, ó, em termos de um sonho. Aí há uma junção entre os pensamentos dele. Nota que isso aqui é a abertura do capítulo dele. Isso aqui é a experiência dele. Apesar que a garrafa que se tem também. E depois o que acontece com ela. A foto do namorado é dela. O processo da lua é dela. Ela que comeu esse sanduíche. Era importante nisso. Até o processo da pele, a questão da arma, mas você tem a junção, a questão do sapo também. Mas são experiências de ambos. Então vai mostrando como encerra o arco dela. E a justificativa também é o que é esse buraco negro, o que é o black hole. É esse vazio existencial da época que você tem, dos anos 70, ou é o tempo como adolescente, essa dúvida. Você vê que tudo é muito aflorado. Ah, eu toquei nela. Ai, que amor. É naquela fase mesmo. Lembra muito da adolescência. Você tem essa evolução, mas você tem várias analogias do qual é o significado do nome. Por isso que é tão escura a obra, porque todo o tempo essa história densa também estão no buraco negro. E os 4 personagens que aparecem, com um destaque aqui, eles estão nesse vazio. Eles têm que descer para poder subir. Então, e não é um buraco, alguma coisa assim, parada, é algo perigoso, confuso, esses sonhos oníricos. Então, os personagens eles estão perdidos e estão atravessando esse caminho. Até mostra, eu gostei da parte de ação, tá? Tem uma parte que tu fica, caraca, um pouco de adrenalina, tá? Que um personagem acaba matando o outro, essa parte aqui é spoiler. Mas isso aqui é altamente tocante. Pesado. E tem a surpresa mais, a boca também se despedindo, pedindo desculpa em termos com reação. Isso aqui é forte, tá? E dos outros também tem uma outra também onde o menino ele começa a atirar. Essa cena é linda aqui, que é uma sequência muito fofinha. Só que o desenho não ficou tão bom. Mas a cena, o rabinho balançando, tem umas 2 formas que eu achei legal. Que do tipo... lembra realmente o sexo, aquela coisa um pouquinho nojento, mas faz parte. Que mostra ela beijando a boca dele. Aí você fica... e depois ele segurando o rabo dela enquanto tá fazendo sexo, metendo por trás. Aí tu fica... Eita! E até o rabo arranca. Ela, não liga não, acontece. Então essa coisa nojenta faz parte, sim. E tem até, de novo, uma outra brincadeira aí que o Burns faz. Nota que ela tem alguma anomalia externa e ele também tira um prazer disso. E ele tem uma anomalia interna com a boca. E a outra retira um prazer disso. Tem uma inversão aí. Tem um X. Posso estar enxergando coisas, mas eu notei isso sim. Mas é isso, gente. É questão em termos do gosto. Se você gosta de underground, pelo menos a edição está no capricho. Mas se você realmente me perguntar,
eu compraria e tudo mais, eu falo, pô, antes de depender para você, se fosse por mim, não. Entendeu? Eu falo, ei, tem histórias que você vai se alegrar mais, ou talvez vai te constituir, mas inegavelmente é bem feita, tá? Tenho que admitir e dar os seus méritos. Não é uma coisa, não é algo qualquer, tá? Mas, de novo, fica isso. E esses comentários, se vocês não gostaram disso, comentem aí, eu simplesmente não concordo e acabou. Eu espero ter explicado direitinho meu ponto de vista. Foi, pessoal. Até mais.